Mas isso aqui tem que dar uma cadeia brava, hein? Tem que dar uma cadeia brava. Isso aí não é a primeira coisa que passa na sua cabeça também? Bom, pessoal, vocês viram o vídeo aí, foi duas garotas em protesto jogaram sopa de tomate numa obra do Van Gogh, numa pintura lá em Londres. Felizmente, né, estão num país decente, foram detidas, foram presas ali, conforme informou a galeria, mas não tá tudo bem. Não tá tudo bem porque, apesar de elas terem sido detidas, isso cada vez mais passa a ser normalizado. E a gente tem uma cultura muito da doida querendo se impor sobre o nosso estilo de vida, sobre a nossa realidade. E isso é extremamente perigoso. Isso não é um caso isolado, pessoal. Como eu disse, aqui no Brasil mesmo você teve recentemente estátuas de bandeirantes sendo queimadas, né? A estátua do Borba Gato é um exemplo, foi ali queimado. E sempre se tem ali uma relativização, né? Não, o pessoal não tem que ser preso, não sei o que, porque é um protesto, esse tipo de coisa. E sempre de uma maneira totalmente bizarra, assim, pegando umas pautas abstratas. Vocês viram ali, inclusive, que as meninas elas colaram a mão delas na parede, pelo amor de Deus. Que estado mental tem que estar um sujeito para fazer um negócio desse? Você colar a tua mão na parede para não te tirar ele dali e depois você acabar de depredar um patrimônio histórico. E é importante dizer aqui, pessoal, a gente está sobre o ataque de uma cultura baseada em teorias abstratas de esquerda que está querendo solapar todas as bases da nossa sociedade. Tudo que aquilo que a gente toma como comum, como pressuposto, que define a humanidade como ela é, que faz a gente entender o que a gente é, está sendo solapado em nome de uma ideologia, de uma filosofia muito da malucada. Né? A gente teve recentemente aqui no Brasil o caso do vereador de Curitiba, que ele invadiu uma igreja e ele teve a canonização anulada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Barroso. Por quê? Porque, segundo o voto do Barroso, a gente está num contexto de racismo estrutural. Então, já que estamos sob um contexto de racismo estrutural, é válido você entrar num culto e vilipendiar a fé das pessoas. Que se dane aquilo que é sagrado para as pessoas, aquilo que faz as pessoas entenderem como elas são. A gente está sob o racismo estrutural. Então você pode invadir uma igreja, você pode acabar com o culto ali, você pode ofender a fé das pessoas no seu bel prazer. Afinal, a gente está sobre o racismo estrutural. Isso faz algum sentido? Não faz algum sentido. Só que este é o ponto. A gente tem essa cultura, essa filosofia, essas ideias muito doidas se impondo sobre a realidade. E cada vez mais, o argumento daquilo que é real, daquilo que é concreto, tem menos peso para essa gente. E eles tentam se impor. E daí... E essa agenda, ela busca se impor sobre todos os aspectos das nossas relações. Sendo pela linguagem, então se coloca um pronome neutro ali, não se proíbe uma piada, você não pode fazer piada disso porque aquilo, que é gordofobia e eu não sei o que. Até o extremo de você poder vilipendiar um patrimônio histórico, de você poder vilipendiar a fé do outro, porque afinal nós estamos sob o racismo estrutural, ou aquele cara é muito oprimido, e as coisas passam todas a ser avaliadas por esse prisma. A história ela sofre uma revisão? Não, tem os bonzinhos e tem os racistas, então quem é racista a gente vai queimar, e daí você queima a estátua de gente que formou esse país como ele é. Os bandeirantes, eles formaram o nosso país como ele é. Se não tivesse bandeirantes, não ia ter Brasil como ele é. E daí a gente vai queimar a estátua desses caras? Bom, se você quiser seguir um princípio abstrato, você vai. Né? Não, beleza, eles são racistas e vamos lá, vamos destruir a nossa história, vamos destruir tudo. O problema é que sociedades não funcionam assim. E se você começa a impor essa regra, se você começa a seguir esse tipo de conduta, a sua sociedade vai se esfacelar. Porque uma sociedade sem base, uma sociedade sem pressuposto, uma sociedade que não sabe o que é e derruba todos os seus preceitos com base numa ideologia abstrata, nesse processo revolucionário, ela simplesmente não se sustenta, né?
Inclusive, é algo do próprio conservadorismo isso, né? Você entender que você recebeu uma herança das gerações anteriores, né? Que é uma herança boa e que você só consegue viver do jeito que você vive e ter o seu estilo de vida por causa dessa herança que foi deixada pelos seus antepassados. E você não pode simplesmente destruí-la, porque senão você fica sem base, você não sabe para onde ir. E como que... E é de uma arrogância enorme você achar que no seu tempo, com a sua cabeça, com a sua razão, você vai conseguir inventar algo que vai simplesmente invalidar toda a história e apagar toda a sabedoria que foi acumulada durante a história, né? Bom, é um processo de acertos e erros e de coisas que vão sendo acumuladas, e aquilo que dá certo vai sendo acumulado, aquilo que deu errado vai sendo deixado de lado, e daí simplesmente tem uns seres iluminados que acham que não, agora eles leram ali, eles pensaram um pouco e vão derrubar tudo, porque a gente sabe, e é básico, a gente vê que isso não vai dar certo, né? Que nem aquela história, se você tem uma casa e você quer reformar, você não taca fogo para começar do zero, porque senão você não tem onde morar no processo de construção e você não tem a outra como referência, né? Ninguém aqui consegue entender nas minúcias como que o mundo foi formado e como cada coisinha influencia ali. E é por isso que a gente não derruba a porcaria da sociedade. É por isso que a gente respeita aquilo que parece ser importante, aquilo que faz as pessoas se entenderem como elas são. Mas essa não é a tática dessa gente. E daí as coisas começam a ser normalizadas e conforme elas vão se normalizando, elas vão avançando. E daí qualquer sopro de racionalidade é mandado que se cale a boca. Tem gente falar contra o pronome neutro hoje. Vai ter gente falando que você é preconceituoso, te mandando calar a boca, falando. Vai tentar te excluir das relações sociais. Por quê? Porque você é um retrógrado. Quem não se ajoelha perante a lógica é retrógrado e é tido como aquele que tem que ser excluído. E é por isso que, como que se enfrenta isso? Sendo intransigente. Não se aceita cancelamento, não se usa pronome neutro e não se aceita que passem por cima do seu estilo de vida, que invadam a sua igreja e falar, não, porque nós temos que analisar aqui. Não tem que analisar coisa nenhuma, meu irmão. Tem que punir severamente quem invade a igreja. Tem que punir severamente, tem que prender quem for querer estragar uma pintura. Essas coisas têm valor muito maior que nossa liberdade individual. E daí vai ter um liberbobo que vai falar, não sei o que, porque é propriedade privada. Meu irmão, essas coisas fazem você se entender como você é. E sem essas coisas não existe, nós não nos entendemos como povo, não nos entendemos como ser humano. E daí não adianta. Não há pressuposto para que a gente exista. E daí a gente tá num beco escuro na existência. Então, a gente simplesmente não pode aceitar essas loucuragens. Tá, pessoal? A gente não pode aceitar a normalização desse tipo de coisa. E vocês podem sempre contar com o MBL para denunciar. E não do jeito tosco igual alguns fazem, mas combater com inteligência essa cultura woke desgraçada que, se isso prospera, a nossa sociedade acaba. Então a gente conta pra você para fazer o devido enfrentamento a esse tipo de coisa. É isso, pessoal. Esse é o recado de hoje e até o próximo vídeo.